da nossa nação, que promove a justiça social pela inclusão e por tudo aquilo que foi dito hoje, e que é formado por pessoas idealistas, motivadas, comprometidas, resilientes, e que essas ameaças a que estamos submetidos serão superadas pela força dessas pessoas. Então, João, parabéns. Hoje nós temos um marco na educação brasileira, e esse marco vem da UFBA, que inovou no ano passado com o congresso da UFBA e que inspirou tantas outras universidades a fazer um congresso virtual, e agora puxa essa iniciativa Educação contra a Barbárie. Muito obrigado, parabéns, vida longa às universidades e aos institutos federais. Obrigado, Edivar, obrigado por esse tempo de convívio, de parceria, de unidade. Eu quero agradecer a todos que compareceram ao nosso ato e a todos que o construíram. Nós cumprimos aqui uma parte fundamental da nossa missão, apresentar argumentos. Afinal de contas, a universidade deve sempre lembrar à sociedade um valor essencial à vida democrática, qual seja a precedência da palavra sobre qualquer outro instrumento de poder. É nosso dever prezar a argumentação, não a agressão, não o ataque, não a polêmica simplesmente. E isso nosso ato trouxe, sendo também um exemplo de nossa unidade e natureza. A universidade tem lá suas ambiguidades. Ela pode ser apenas um espaço das elites, de reprodução, de competição, até de preconceitos. Mas nós sabemos que essa não é sua verdade. Ela é, sobretudo, e hoje mais que nunca, o espaço da ampliação de direitos, o lugar de enfrentamento dos preconceitos, o lugar da colaboração e da criatividade. É lugar de ciência, cultura e arte. E incomoda muito por isso. Sendo o lugar da palavra, ela pensa a palavra, vê os limites da palavra e não aceita o cerceamento de suas posições. Tivemos aqui, no nosso ato, a lembrança daqueles direitos constitucionais garantidos à universidade. Não é aceitável o desrespeito à autonomia, por exemplo, na escolha de dirigentes. Tampouco pode haver qualquer ajuste de conduta, afinal de contas, não há o que ajustar em nossa conduta, docentes, técnicos, estudantes, em nossa conduta política, científica, artística ou cultural. Devemos, assim, reagir a quaisquer ameaças, fazendo prevalecer o que nos é próprio. Por exemplo, quando lidamos com os limites das próprias palavras, que são instrumento de nosso trabalho e, por isso, apenas nós mesmos podemos dizer o que é inaceitável à luz dos melhores argumentos. Enquanto servidores públicos, nós somos servidores do Estado e não servos de governantes. E ao que nos consta, todo o código de conduta do servidor público afirma que nós devemos pautar nossas decisões pela ciência e não pela ignorância. É próprio, então, da função e do cargo de um servidor público pensar no interesse do comum, procurar o bem comum, e não apenas proteger suas opiniões, seus interesses particulares, seus preconceitos. E nossa arma fundamental, garantida na Constituição, é o exercício da autonomia visando a produção do conhecimento. Tivemos alguns ataques, proibições ao uso de expressões na universidade, e eu aqui, talvez como da área de filosofia, não pude deixar de refletir sobre esses limites, sobre esse uso da linguagem, a atenção à linguagem, o cuidado com a linguagem é fundamental à vida universitária, não é só do dever do filósofo, mas seu uso não pode servir a mera agressão, mas sim ao restabelecimento. É nosso dever estratégico restabelecer espaço público, uma base comum para a sociabilidade, uma que seja capaz de garantir os interesses coletivos e de longa duração do Estado. E a educação é isso, uma aposta de longa duração do Estado. Não pode ser reduzida, amesquinhada. A linguagem é interessante. Vamos pensar alguns casos extremos. Por vezes, nós nos valemos de algumas contradições
para tentar sugerir o que não se consegue, que não se deixa expressar, o inefável. Lembro aqui uns versos de Santa Teresa de Jesus que diz: vivo sem viver em mim, e tão alta vida espero que morro porque não morro. Vejam, morro porque não morro, vivo sem viver. Essas contradições têm sentido porque querem expressar algo, esse êxtase místico, no caso de Santa Teresa, que não se deixa expressar simplesmente em conceitos. É um recurso forte usar a contradição. Um recurso que pode ser tortuoso e proveitoso. Como em Euclides da Cunha. Tenho aqui sempre comigo essa bela edição crítica, feita por nossa amiga Valnice Nogueira Galvão, que esteve conosco no último congresso da UFBA. Euclides, desafiado a definir o sertanejo, esse todos conhecem, constrói um dos mais célebres oxímoros de nossa literatura. O oxímoro é essa combinação de palavras de sentido oposto, que parecem excluir-se mutuamente, mas ajudam a sugerir matizes imprevisíveis. Euclides diz: o sertanejo é, antes de tudo, um forte, e usa um raro oxímoro para traduzir isso, um recurso deveras questionável como leitura antropológica, mas sensacional em sua expressividade. Ele diz Hércules Quasímodo, expressão com a qual ele resgata a força do sertanejo, a quem, todavia, diz ele, faltaria a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. A contradição parece poder dizer algumas coisas, mas algumas contradições são inaceitáveis. Algumas não dizem nada, salvo o absurdo. Qual o sentido, então, eu me perguntei outro dia, de ser proibido os órgãos de controle, as manifestações, ações que alguns professores têm sofreram em Pernambuco, sofreram na UFRJ, etc., no país afora. Qual o sentido de ser proibido dizer o presidente é genocida? Por que essa combinação tem gerado processos, intimidações? Afinal de contas, a combinação não parece ferir a gramática, e toda a sociedade brasileira agora se debruça sobre essa questão. A responsabilidade, no caso da pandemia, é uma questão que se irá responder. Mas os termos, mas aí há algo que talvez possamos observar. Os termos presidente e genocida podem vir juntos em uma frase. Não parece que haja um problema gramatical. Tampouco há sentido em limitar o que pode ocorrer no âmbito de alguma consideração sociológica, política ou epidemiológica. Entretanto, julgo ver aqui uma razão profunda para a proibição. E devo admitir que tem razão aqueles que desejam banir essa combinação. Ela simplesmente repugna a cultura. Fere o bom senso, fere o bom gosto. Afinal de contas, ultrapassa todos os limites admitir que um presidente possa ser genocida, assim como jamais podemos aceitar que um genocida seja presidente. Da mesma forma, se temos uma mínima formação, se não estamos embrutecidos, esperamos que um estadista seja acolhedor, solidário, que tenha compostura. Certamente, um estadista, como qualquer um de nós, tem uma opinião particular, seu interesse de grupo, mas ele só se torna um verdadeiro estadista por ser capaz de colocar o interesse comum acima do seu próprio, por ser capaz de submeter sua opinião, que é particular, ao crivo da ciência, cujas proposições são, essas sim, passíveis de demonstração, de prova, de reconhecimento pela comunidade científica. O estadista não precisa ser um acadêmico. Aliás, já tivemos acadêmico que não julgou tão importante estender o benefício do acesso às universidades a camadas mais amplas da população. Nesse sentido, até o acadêmico pode ser ignorante. Em suma, acadêmico ou não, o verdadeiro estadista deve ser capaz de dialogar e de dar ouvidos à academia, aos saberes mais refinados, assim como valoriza o saber de seu povo. Deve ser culto em um sentido mais profundo, pelo qual honra o cargo e lhe confere dignidade. Um estadista
preza a vida acima de todo e qualquer interesse. É assim inadmissível a combinação estadista e ignorante. Não se pode acreditar que tem a estatura de estadista quem se mostra rude, sem compostura, quem desdenha a vida, ameaça, agride, desrespeita a liberdade de imprensa, desrespeita a autonomia universitária, desrespeita a liberdade de expressão. Nunca será um estadista quem, enfim, é incapaz de solidariedade, quem favorece o embrutecimento e a violência, quem prefere as armas aos livros. Nosso ato surge, pois, em um momento limite em nossa sociedade. Em um momento em que instituições fundamentais da cultura estão sob ataque, e somos nós os julgados, agora, por nossas decisões. Não podemos mais, por todas as razões aqui apresentadas, por todos os argumentos, por todas as palavras, deixar de expressar nossa repugnância à barbárie. E devemos expressar nossa repugnância também à barbárie que se disfarça em meios aparentemente racionais. É a barbárie que temos chamado de polidez destrutiva. Repito aqui a citação a um texto de Theodor Adorno, que em palestra de 1967, mais de 2 décadas após a Segunda Guerra Mundial, refletiu sobre o retorno de movimentos fascistas na Alemanha em uma constelação perigosa de meios racionais e fins irracionais, quando a irracionalidade dos fins contamina e falseia a suposta racionalidade dos meios. Dizia Adorno, não se deve subestimar esses movimentos devido a seu baixo nível intelectual e devido à sua ausência de teoria. Creio que seria uma falta total de senso político se acreditássemos que, por causa disso, eles são mal-sucedidos. O que é característico desses movimentos é muito mais uma extraordinária perfeição de meios, a saber, uma perfeição, em primeiro lugar, dos meios propagandísticos no sentido mais amplo, combinada com uma cegueira, com uma abstrusidade dos fins que aí são perseguidos. Nenhum desses fins que parece estar sendo perseguido é o de desmonte, é o de destruição, é o de desconstrução da universidade pública, gratuita, inclusiva e de qualidade, com o ataque ao nosso parque universitário, com o ataque à inclusão, aos recursos para o apoio à assistência estudantil, para o aprofundamento de nossas ações afirmativas. Assim, agora utilizando meios mais silenciosos, vemos dirigentes substituírem a agressão antes feitas no Twitter pelo recurso de uma redução orçamentária atroz, com a qual fazem, a pretexto da crise, uma escolha demolidora, desmontando e destruindo a aposta que a sociedade fez e deve continuar a fazer na educação. Aposta que, como nos ensinaram países civilizados, é ainda mais certa e necessária em graves momentos de crise. Nosso ato denuncia, com imensa voracidade e rapidez, com consequências ainda mais terríveis, em razão da pandemia, o deserto cresce. Avolumam-se as ameaças, aprofunda-se o caos. Mas se o deserto cresce, diz também nosso ato, não há de crescer dentro de nós. Confiamos assim que nosso ato não há de encerrar-se em si mesmo. Afinal, um ato sozinho não tece amanhã. Permitam-me aqui citar João Cabral de Melo Neto, um poema de todos conhecido. Um galo sozinho não tece um amanhã, ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. Vejam essa construção, a frase se quebra, um ato se quebra se não for acolhido por outro, se um grito de galo não for acolhido por outro, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo para todos no todo, amanhã que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz balão. Que se construa, então, uma trama, e em cada novo ato, em cada fala, em cada gesto, ao nos mobilizarmos e ao realizarmos nosso dever cívico, de servidores públicos, nosso dever cotidiano de ensino, pesquisa e extensão, que todos possamos dizer: não seremos reféns do absurdo, nunca seremos cúmplices da destruição, jamais seremos servos da barbárie. Exatamente porque somos servidores públicos, servidores do Estado e não servos do governo, somos os que não podem aceitar certas combinações de palavras, somos os que nunca podem ser cúmplices, reféns ou servos do absurdo. E encerramos assim este ato, dizendo mais uma vez, não à barbárie, e dizendo sim à educação, e viva a universidade pública. Universidade pública é felicidade pública. Vamos celebrar, vamos defender, todos juntos te defender, todos juntos te defender. Eu sou a universidade. La, 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 la. Eu sou a universidade. Eu sou a universidade. Ela é pública e gratuita, inclusiva e de qualidade. Ela é pública e gratuita, inclusiva. Ela é pública e gratuita. Ela é pública. É pública, gente, é pública. Ela é pública.